Todos nós temos uma promessa da parte de Deus. Todos nós temos uma Canaã para entrar, uma terra prometida. É óbvio que quando Deus põe esse sentimento no nosso coração, muitas vezes, muitos de nós, em vez de compartilharmos de uma esperança viva, nós compartilhamos de uma dúvida. Será que verdadeiramente é isso que Deus quer para mim? E nós temos que entender algo importantíssimo da parte de Deus, que é a consulta ao coração do Senhor. Deus já consultou o nosso coração. Deus já viu o nosso coração. Ele sabe o que tem no nosso coração. Ele sabe o desejo que Ele colocou na nossa mente. O nosso problema é a dúvida. O nosso problema é como é que nós vamos entrar. Deus deu a promessa ao povo da terra. Deus deu a promessa ao povo de Israel. Deus deu a promessa para aquelas pessoas. E Deus mostrou a terra para eles. Então, Deus mostrou Canaã para eles. A única coisa que eles deviam fazer era ter ouvido a voz de Deus, interpretado essa voz de Deus como uma voz de avanço. E muitas vezes nós ouvimos a voz de Deus e não avançamos. Ficamos estáticos, parados em nosso lugar. E enchemos o nosso coração de dúvida. Mas não é isso que Deus quer que nós façamos. Então, quando os espias chegam na terra prometida, somente 2 têm a capacidade de enxergar essa realidade daquilo que Deus já havia colocado nas mãos dele. Então nós vemos muitas vezes as barreiras se levantando dentro da nossa própria mente, dentro do nosso próprio coração. Eu digo para você, você tem uma terra prometida, você tem um lugar para conquistar. E aqui eu não estou falando de prosperidade, isso aqui não é teoria da prosperidade, é teologia da prosperidade. Isso aqui são bênçãos já conquistadas para você e que você deveria tomar posse. Coisas que Deus tem para você ministerialmente e que você já deveria ter tomado posse. Mas você colocou uma grande dúvida no seu coração. Será que é para mim mesmo? Será que é para mim mesmo? Será que Deus vai precisar tirar de outro? Deus tirou de Canaã, Deus tirou dos cananeus e deu para o povo dele, porque ele havia feito uma promessa. Só que aqui algo, nesse texto, nessa conversa que nós estamos tendo aqui, existe algo muito mais profundo do que aquilo que você imagina. Tome cuidado. Tome cuidado com a sua dúvida. A sua dúvida, ela simplesmente é a sua Jericó. Antes do povo entrar na terra prometida, eles tiveram que derrubar as muralhas de Jericó. Deus coloca um obstáculo. As muralhas de Jericó são um obstáculo para muitas pessoas. E as muralhas de Jericó, muitas vezes, elas nascem no nosso coração devido à nossa desobediência. E lembre-se, as muralhas de Jericó só caíram porque o povo foi obediente à voz de Deus. O milagre só aconteceu porque o povo foi obediente à voz de Deus. Houve uma obediência. A sabedoria está em obedecer aquilo que Deus manda que nós executemos. Muitas vezes nós ficamos paralisados às portas da nossa própria Jericó. E é óbvio que eu estou usando aqui uma figura de linguagem. É óbvio que eu estou usando aqui algo que pode ser interpretado como uma metáfora, mas tem muita gente que parou na porta de Jericó, irmão, e simplesmente se recusa a obedecer. E essa recusa em obedecer à voz de Deus é o que faz com que você não conquiste a terra prometida. Mais uma vez eu repito, eu não estou falando de prosperidade financeira. Eu estou falando de você conquistar a sua paz, conquistar a sua honra, conquistar o seu ministério, conquistar as coisas que Deus tem para você. Não se trata apenas de bens, não se trata apenas de coisas, se trata de paz. Se trata de um lugar para você reclinar a cabeça, para você ter uma terra chamada de sua terra. Então, quando Jericó se levanta, ela se levanta primeiramente dentro da nossa mente. A nossa mente cria as nossas Jericós.
A nossa mente cria as nossas Jericós, a nossa mente cria essas muralhas inexpugnáveis. Então permita nesta noite ser boca de Deus para você e dizer: obedeça ao Senhor. A obediência, ela finaliza todos os processos. Todos os processos são finalizados na obediência. Jesus Cristo de Nazaré foi obediente até a morte e morte de cruz. Se o filho foi obediente, cumprindo aquilo que Deus havia determinado para ele, aquilo que de antemão, antes da fundação do mundo, já havia sido determinado para ele, para pensar um pouco como é que Deus trata essas questões com o ser humano natural que somos nós. Então você precisa entender isso. E a terceira vez eu repito, não se trata de prosperidade. A prosperidade está em obedecer à voz de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor pela tua vida. Eu agradeço a Deus por essa palavra e espero que essa palavra, de fato, ela seja um marco na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe grandemente. Até um próximo vídeo. Até uma próxima sessão. Até um próximo estudo da Palavra de Deus.